Olá, gente, tudo bem? Eu sou Lázaro e sou professor de filosofia do CEP João Faustino, Escola Técnica em Tempo Integral da Rede Estadual do Rio Grande do Norte. Nesta aula, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a estética de Platão, dar um resumo do que ele entendia por arte, pelo fenômeno das obras de arte em geral. Eu vou iniciar essa aula falando um pouquinho sobre quem foi ele, um pouquinho da biografia dele, fala um pouquinho sobre a alegoria da caverna, né, que funciona como um resumo do pensamento filosófico de Platão. Em seguida, devo tratar do conceito de arte e de como esse conceito sofreu modificações ao longo do tempo, como ele passou a ser compreendido em diferentes épocas históricas, certinho? E por último, devemos falar propriamente dito sobre o pensamento platônico, sobre a estética de Platão, o que é que ele considerava arte e qual o papel da arte na filosofia dele. Certinho? Ora, quem foi esse cara? Platão. Esse que é o famoso, um dos mais famosos, se não o mais famoso popstar da filosofia. A ponto de um cara, de um filósofo americano, Alfred Whitehead, afirmar que toda a filosofia ocidental era uma nota de rodapé nas obras dele. Ou seja, tudo que a gente precisa saber sobre filosofia, seja lá qual for o assunto, já se encontra dentro da obra de Platão. Então não é pouca coisa que a gente pode desconsiderar quando se trata dele. Ora, Platão nasceu em 428, 427 a.C., filho de uma família aristocrata, né? Então, sendo um aristocrata, ele gozava de uma boa vida, materialmente falando, teve boas condições de estudo, foi um cara bem inteligente, além de estar a par de diversas coisas dos bastidores da política ateniense. E Platão foi o mais conhecido dos discípulos de Sócrates. Sócrates teve outros discípulos também menos conhecidos, mas Platão foi o que ficou mais famoso para a posteridade. E a morte de Sócrates marcou profundamente Platão. Sócrates foi acusado de corromper os jovens, de ser sacrílego, de induzir os jovens a desrespeitar os deuses, e por isso acabou sendo condenado a tomar cicuta, que é uma planta venenosa que acaba provocando a morte de quem ingere por paralisia. E esse episódio, foi relatado em um texto chamado Apologia de Sócrates, em que ele vai resumir um pouco dos últimos tempos de Sócrates antes dele ser sentenciado definitivamente, ou melhor, antes de ele, cumprir a sua sentença em definitivo. E baseado nesse estilo de Sócrates, de conversar com as pessoas, de tentar investigar com elas, saber a verdade sobre os diversos tópicos que ele discutia, Platão acabou estruturando as suas obras na forma de diálogos. Então, essa disputa entre Sócrates, que é o personagem principal da maior parte dos diálogos de Platão, e os interlocutores, produziria em algum momento a verdade sobre o tópico que está sendo debatido em cada texto. Certinho? E algumas de suas obras, entre as principais que posso citar, temos a República, que é a sua principal obra, na qual Platão fornece um resumo do projeto de sociedade, um projeto de cidade ideal, na qual cada pessoa teria a sua função bem definida e quais funções seriam atribuídas a cada classe populacional. E nessa cidade ideal, Platão idealizou um governo pelos reis filósofos. Platão associava a sabedoria da filosofia a uma capacidade boa de governo. Outra obra importante, o Banquete, que é basicamente uma festa,
o simpósio, em que os convidados bebem e discutem conceitos variados sobre o amor. O que é o amor? Na visão de cada um dos participantes desse diálogo. Também é outra obra importante de Platão. O Fedro, que é a obra platônica que fala sobre a imortalidade, da alma, que é um outro tópico importante no pensamento de Platão, em que ele fala sobre uma coisa chamada reminiscências, ou seja, como que a gente explica saber das coisas que sabemos. Platão vai afirmar que antes de a gente nascer, a gente já existe como alma. E essa alma, quando vem a um corpo, ela se lembra das formas, das ideias do mundo inteligível. Eu vou explicar daqui a pouco um pouquinho como é que funciona essa ideia de mundo inteligível e mundo sensível quando falar sobre a alegoria da caverna. Tá? Mas basicamente a ideia da reminiscência é essa, é de você relembrar aquilo que você já tinha conhecido antes de nascer, antes de você vir ao mundo. Tá? E por último, as leis que retomam alguns problemas da República, alguns temas da República e revisa, modifica algumas das ideias sobre essa cidade ideal que ele tinha projetado na República. Beleza, gente? Ora, o que foi essa alegoria da caverna? Alegoria ou mito da caverna, vocês vão ver com nomes diferentes, mas se trata de uma passagem curta que abre o livro 7º da República. E essa alegoria funciona como uma espécie de resumo da obra platônica. Então, se vocês pensarem como resumir Platão, um possível começo, é pegar essa alegoria da caverna e entendê-la um pouquinho, como é que ela funciona e como que ela vai resumir o pensamento de Platão. E alguns dos temas que ela vai explorar são a distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Esse mundo sensível, que é o mundo que conhecemos por meio dos sentidos, aquilo que a gente vê, que a gente toca, que a gente ouve e assim por diante. E o mundo inteligível que temos acesso através da razão, do raciocínio, da reflexão. Nessa alegoria da caverna temos também um resumo dos tipos de conhecimento, da doxa, que é o conhecimento impreciso, que pode levar a erros, inclusive, que se encontra associado ao mundo sensível, e a episteme, que é o conhecimento mais seguro, confiável, que está associado ao mundo inteligível. Geralmente se traduz a palavra doxa por opinião e episteme por ciência, por conhecimento científico rigoroso. Embora o que Platão fale sobre ciência não é o que a gente entende atualmente sobre ciência, mas já é uma outra história. Tá? E por último, uma outra coisa que a gente pode ver também na alegoria da caverna é um resumo da própria filosofia, sobre o papel do filósofo dentro do mundo em que ele se encontra. A gente costuma difundir o estereótipo de que o filósofo é um cara que está despregado, desconectado da realidade efetiva, das coisas que acontecem no mundo, e fala um monte de coisas fantásticas e que ninguém entende. Infelizmente, esse retrato do filósofo acaba também surgindo como possibilidade de interpretação da alegoria da caverna. Tá certo, gente? Vamos ver um pouquinho, vamos desenhar essa caverna, tentar entender, visualizar como que ela funcionava. Ora, Platão, pela boca de Sócrates, sugere o seguinte. Sugere que a gente imagine uma caverna e que existam alguns presos. Tá? Esses presos estão acorrentados de uma forma tal que eles não conseguem virar para o lado, não conseguem se mexer. Então, a única coisa que eles podem fazer, sentados e encostados nessa parede aqui,
tá? É observar a parede da caverna. E aí o que acontece? Por trás desse muro onde esses filósofos, não, perdão, esses presos se encontram, passam pessoas com objetos variados, com moldes de coisas variadas. A gente pode ver aqui, por exemplo, uma ânfora, um vaso, um cavalo, um aro e um pássaro, tá? E aí, atrás dessas pessoas, segurando esses objetos, tem uma fogueira, e essa fogueira, projetando a luz dentro da caverna, vai projetar também as sombras desses objetos na parede da caverna. E aí o que acontece? Esses prisioneiros, como eles não têm acesso a nada fora dessa caverna, acham que essas sombras são a realidade deles. Ora, em determinado momento, um sujeito acaba conseguindo sair dessa caverna, tá? E tem acesso ao mundo exterior. Ele fica um pouquinho atordoado, a visão dele não estava acostumada à luz de fora, né? Mas aos pouquinhos ele vai abrindo os olhos e vai conseguindo visualizar o que tem nesse mundo fora da caverna. E aí ele começa a ver a natureza, começa a ver as árvores, os animais, as nuvens. E com um pouco de dificuldade ele enxerga até o sol, né? E aí ele se dá conta de todas essas coisas que ele viu fora da caverna. O que é que ele vai fazer? Vai voltar até a caverna e vai contar aos prisioneiros o que é que tem lá fora. Vai explicar para eles que essas coisas que eles estão vendo nas paredes são apenas sombras, são reflexos pálidos, né? E muito grosseiros das coisas que realmente existem. Ele vai afirmar que esses caras estão sendo, como estão sendo de fato, iludidos e enganados quanto à verdade. Só que esses caras não vão dar muita bola para ele. Vão achar que esse cara está falando abobrinha, está falando besteira e ficam até enraivecidos, né? Ficam com raiva do cara estar contando essas histórias, como se ele estivesse mentindo, como se ele estivesse inventando alguma coisa muito fantástica. Tá? Esse é um resumo da alegoria do mito da caverna. Certinho? Agora vamos fazer um pequeno desvio da filosofia de Platão e vamos falar um pouquinho sobre o conceito de arte, como que ele surgiu. De uma forma bem resumida, a gente pode falar que o termo arte é uma tradução do termo grego tekné, que deu, por exemplo, a nossa técnica e a nossa tecnologia. E aí o que é que Nicola Bagnano, filósofo italiano, autor de uma obra chamada Dicionário da Filosofia, ele vai definir a tekné como um conjunto de regras capazes de dirigir uma atividade humana qualquer. Ou seja, eu quero fazer um bolo. Eu não posso fazer um bolo de qualquer jeito. Eu preciso saber quais ingredientes vou usar, preciso saber como misturar, como manipular esses ingredientes, preciso saber como assá-los até chegar ao resultado final desse bolo que eu vou usar para me alimentar, para alimentar aqueles para quem estou destinando esse bolo, né? Então, se eu quero, sei lá, levantar uma casa, eu preciso saber como fazer o cimento, como misturar o cimento, eu preciso saber como montar a fundação, como estruturar o alicerce da casa, tenho que saber como fazer as instalações elétricas, hidráulicas e assim por diante. Então, quando há regras para fazer alguma coisa, há tekné. Certinho? Qual é a consequência disso? É que essa definição de arte, de tekné, entre os gregos é uma definição ampla. E ela inclui a medicina e a arquitetura, por exemplo, de um lado, e a pintura e a música, de outro. A medicina é uma arte no sentido de que o objetivo dela é a cura do paciente, é ajudar o paciente a reequilibrar a sua saúde interna. A arquitetura objetiva
a construção de edifícios variados, de uma casa, de uma igreja, de uma escola, de um hospital e assim por diante, e de dispor esses espaços de uma forma adequada dentro do espaço. Né? Como é que eu vou montar uma casa para que ela não se desmonte? Como é que eu vou montar uma casa, construir uma casa, uma escola, para que ela seja não só bem estruturada, mas também bonita, visível, né? Bacana de se apreciar. Tá? E a pintura como a arte de mesclar cores e formas, e a música como a arte de articular e formar sons, de uma forma que possamos entender, grosso modo, como coisas agradáveis. Tá? Então, essa definição grega de arte é mais ampla que a definição de arte que nós temos atualmente. Certinho? Gente, esse vídeo deve ficar um pouquinho comprido. Provavelmente eu vou dividi-lo em 2 partes. Tá? Mas não se preocupem, porque no próximo bloco a gente continua.